de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual criou, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso foi lhe imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, e foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Amém? Amém. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele está falando sobre a vida do patriarca Abraão. E a TV Record, no ano passado no Brasil, lançou uma série sobre Abraão, contando a história titulada Abraão, o pai da fé, na época de Natal, o ano passado. E ele atingiu aquele episódio da vida de Abraão, atingiu um número recorde de audiência, porque quase todas as pessoas no mundo conhecem sobre Abraão. Depois de Jesus e Moisés, Abraão é o personagem bíblico mais conhecido de todo o mundo. A ele é acreditado a criação do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Todas as 3 religiões têm Abraão como seu pai na fé. E conta-se a história que a sua jornada de 2.500 quilômetros, desde o dia que Deus lhe chamou, lhe disse que saísse da sua terra até o lugar onde Abraão morreu, foram 2.500 quilômetros. E Abraão percorreu durante aquele tempo 5 países: o Egito, a Turquia, a Síria, Jordão e Israel, marcando assim a sua história. Os historiadores também acreditam a Abraão o fato dele ter introduzido o monoteísmo sobre Israel, sobre aquele povo. Quando Abraão saiu da sua terra, não havia nenhum povo, nenhuma religião que acreditasse num Deus somente. Havia-se, como hoje nós vemos na Índia e os países da Ásia, vários deuses. Cada país naquele tempo havia uma média de 500 a 800 deuses por lugares. Então, quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, eles dizem que aquilo foi um ato de fé num Deus, o fato de um homem ter acreditado num Deus somente. E eu achei super interessante. Está todo na internet falando sobre como o povo se interessou sobre a vida de Abraão, e nós falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu fiquei pensando ontem, até olhei para ver se conseguia ver o vídeo e vi algumas partes. O comentarista levou as pessoas ao Monte Moriá, dizendo que aonde aproximadamente era o lugar onde Deus apareceu a Abraão, e as pessoas se encantam. Hoje as discussões que saem daqui para lá, para Israel, mostram muito mais os lugares onde Jesus passaram, mas existem lugares que foram ali acreditados a Abraão. E o que Abraão tem a ver com nós hoje, nesse dia, no dia que nós estamos vivendo hoje, como igreja, como povo? O que Abraão tem para nos dar e nos oferecer? Lemos aqui que Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo àquele povo que estava ali, sendo um povo chamado para acreditar no Evangelho, um povo que estava ali pegando a fé cristã, mas eles estavam ligados a tudo aquilo que o judaísmo, tudo aquilo que os judeus tinham como fundamento, como fé, como nós que estudamos no ETAD vimos, não só as leis que Moisés tinham, mas todos os seus ensinamentos, as histórias que os judeus tinham como ele. O apóstolo Paulo estava querendo dizer que Abraão ele foi justificado pela fé, porque Abraão foi o homem que se acreditou, que Abraão
Abraão foi o único homem da história da Bíblia que creu contra a esperança. E músicas se fazem, como nós estávamos cantando no louvor, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que nunca falha. Mas quando nós vamos ver a história daquele homem, um homem que tinha 75 anos de idade, e um homem que saiu com a sua mulher, seus gados, seus servos, para uma terra que Deus lhe levaria, a uma terra onde Deus lhe faria um povo. Só nos capítulos, poucos capítulos que a Bíblia fala, 5 vezes Deus reconfirmou e trouxe de volta o chamado de Abraão. A Bíblia diz, todos nós conhecemos, e eu já falei, que quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais, Abraão chegou no primeiro lugar onde Abraão armou a sua tenda, dormiu. Quando ele colocou a cabeça, ele ali edificou um altar ao Senhor. O Senhor disse assim para ele: olha, Abraão, essa terra onde tu estás colocando a tua cabeça, aonde tu estás, toda essa terra vai ser tua. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela terra pertencia aos cananeus. Só que eu fui procurar saber o que é que significava a terra ser dos cananeus. A história diz que os cananeus é a descendência do filho de Noé, Cão. Mas a Bíblia, os historiadores também dizem que os cananeus eram um conjunto de 7 povos juntos. Eles nomeavam de cananeus. Então veja só, um homem de 75 anos sai da sua terra para um lugar que Deus lhe manda. Quando ele chega lá, Deus lhe aparece e diz: olha, a terra onde tu estás dormindo é tua. Só que Abraão olha e vê uma terra populada por 7 povos diferentes. Havia os heteus, os amorreus e todos os outros deuses que nós lemos aí, esses nomes difíceis. Todo aquele povo habitava na terra. E Abraão, deitando a sua cabeça, dizendo que aquela terra que estava ali seria dele. Houve um conflito entre Abraão acreditar e tudo aquilo vir se realizar. Quando nós lemos que Abraão creu contra a esperança que seria feito paz de muitas nações, a história conta que ele teve que esperar 25 anos. Aleluia, Jesus. 25 anos. Quando Abraão saiu e colocou a sua tenda no primeiro lugar, que Deus te disse que aquela terra ia ser dele, a terra sendo povoada por outros deuses, Abraão crê e mais continua a sua vida. Como nós que estamos aqui, estamos aqui domingo, ouvimos as promessas de Deus, vemos Deus falando, a irmã Sebastiana voltando para o Brasil, e a nossa vida vai levando, e a vida de Abraão também era assim. E os historiadores contam que depois que isso lhe aconteceu, houve fome, Abraão desceu para o Egito, e estando lá no Egito, Abraão mente e diz que Sara não é sua irmã, e a história todo mundo sabe. Só que quando Abraão foi embora do Egito, levou consigo um presente do Egito, levou contigo servas, e dentro daquelas servas estava Agar, que lá na frente seria um problema, uma pedra no sapato da vida de Abraão. Só que aquilo não anulou aquilo que Deus tinha para aquele homem, o homem chamado o pai de muitas nações. Quem sabe naquele tempo Abraão não conseguiria se olhar no seu espelho e ver ele como pai de nações, vendo os amorreus, os filisteus, aquele povo forte, guerreiro, e ele olhar dentro dele e acreditar que tudo aquilo seria dele. E por outra vez Deus lhe aparece e diz assim: olha, Abraão. Quando Abraão se separa de Ló, diz a história que Deus lhe diz assim para ele: olha, do oriente para o ocidente, do norte para o sul, se tu puderes contar a extremidade da terra, tudo isso que tu estás olhando vai ser teu. Eu vou te dar a esse povo como as estrelas, como as areias, como nós já sabemos a história. Só que existem algumas particularidades que nós nunca vimos olhando. Ele tinha 75 anos, com uma mulher estéril, velhos, caminhando, sem água, sem sustento, com gados, com homens, com mulheres, com todo um povo, e Abraão com uma coisa somente, uma promessa. Quantos nessa noite têm promessa de Deus? Aleluia! Quantos nessa noite têm a convicção que a promessa de Deus, independente de se ela vai se cumprir? É muito bom a gente fazer essa pergunta, mas quando nós olhamos e vemos a vida de Abraão, um homem que creu contra a esperança, nós nos colocamos de olhar para a promessa que Deus nos deu e ver tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que o mundo nos diz, tudo aquilo que a situação como igreja vivemos está nos dizendo, e nós muitas vezes vamos balançando a nossa fé. Temos um desafio na frente, que é acreditar. Acreditar contra a esperança.